tempo, bem-vinda! Vamos resolver o seu problema hoje, pelo menos vamos tentar resolver, tá bom? Bom, eu acredito que vocês que estão aqui já me conhecem um pouquinho, mas para quem não me conhece, vou fazer um breve resumo para que todo mundo se conecte comigo, com a minha história. E eu sou a Priscila, trabalho com panificação e confeitaria sem glúten e sem leite já há mais de 9 anos. E desde então eu venho me especializando em panificação, que é uma área que eu percebi que tem uma grande procura e que é a maior necessidade das pessoas que tiram o glúten. Retirei o glúten da minha vida naquela época, há mais de 9 anos, por questões de saúde. Eu sofria de crises de enxaqueca terríveis, vivia à base de remédios, cheguei a usar aparelho nos dentes, achando que poderia ser dentes, tinha cólicas menstruais terríveis, vivia inchada e médico nenhum descobriu o que era. Fiz o exame de intolerância ao glúten, mas um exame básico de sangue, porque naquela época esse tema não era muito conhecido, não era muito estudado. E por conta própria, depois de estudar muito, eu resolvi fazer o teste de retirar o glúten da minha alimentação, depois de ver uma matéria do Dr. Alexandre Feldman, que é especialista em enxaqueca, falando sobre a relação do glúten com crise de enxaqueca. E desde então, as minhas crises melhoraram 99%. Então, desde então, o meu objetivo é proporcionar esse bem-estar e essa alegria de viver para outras pessoas que também sofrem com problemas com o glúten. E nesses meus 9 anos, mais um pouquinho de 9 anos de estudo, eu desenvolvi várias pesquisas em relação a pães para facilitar esse processo de produzir o pão em casa. E criei uma tabelinha de pilares. São 5 pilares da panificação sem glúten, que eu acho que é muito importante para quem quer fazer um bom pão em casa. Então eu vou começar a falar sobre esses pilares para ajudar um pouquinho para quem ainda está meio perdido na hora de fazer um pão. Então uma relaçãozinha curta, básica, que pode ajudar muito vocês, tá? Então o primeiro pilar, deixa eu pegar minha listinha para não esquecer de nada. O primeiro pilar da panificação sem glúten, para que vocês escolham uma receita, para que vocês definam se uma receita pode dar certo ou não, é escolher uma boa receita. E o que é uma boa receita? É uma receita que já foi testada ou que foi desenvolvida por uma pessoa que trabalha na área, ou uma especialista, ou talvez uma pessoa que às vezes não é especialista, mas ela faz aquela receita sempre, ela tem experiência naquela receita. É uma receita que oferece os ingredientes em peso. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Receitas em peso, em gramas, são muito mais propensas a dar certo do que receitas em xícaras. Muita gente me pede, mas quantas xícaras são 250 gramas? Quantas colheres? E eu não gosto de passar esse tipo de informação, esse tipo de medida, porque é muito mais difícil de você conseguir um bom resultado ou um resultado semelhante ao que deveria ser o da receita. Então, um critério é escolher uma boa receita que tenha sido testada, criada por profissionais ou por quem tem experiência na área e que ofereça os ingredientes em peso, em gramas, certo? Segundo critério, hidratação da massa. Essa é uma questão muito séria e muito importante numa receita de pão. A quantidade de água para hidratar as farinhas é onde muita gente erra na hora de fazer um pão. Se você coloca água de menos, a sua massa vai ficar mais firme e o resultado vai ser um pão mais seco, mais duro e possivelmente até não vai crescer, vai parecer um tijolo. Se você colocar água demais, sua massa vai ficar muito mole
ele vai ficar fofo, ele vai crescer até às vezes mais rápido do que se não tivesse colocado demais, porém ele pode murchar no forno ou pode esborrachar, sabe quando o pão tomba para os lados? Então ele pode acontecer isso, vai ficar um pão bem feio e ele pode também ficar esfarelando, então água demais pode ajudar o seu pão a ficar esfarelando. Então é importante entender sempre o ponto da massa, o ponto da hidratação, e não existe quantidade exata numa receita. Se a receita de pão que você pegou diz lá 100 ml de água ou 100 gramas de água exatas e fala para você adicionar isso e pronto, não confie plenamente nessa receita ou nessa quantidade de água, porque pode variar muito dependendo de vários fatores, como os tipos de farinhas, as marcas, a temperatura, o clima da sua região. Então, assim, tem vários fatores que influenciam na quantidade de água que você vai utilizar na receita. Então, a quantidade é sempre uma referência. Você nunca adiciona ela toda de uma vez, mas possivelmente você pode precisar até mais do que a quantidade que está descrita na receita, ok? Até aqui, tudo certo? Tudo bem por aqui? Terceiro pilar da panificação, a fermentação. O tempo de fermentação da massa, quando a gente mistura tudo, bate a massa, coloca ela na assadeira e deixa crescer. Esse tempo é muito importante, a gente não pode querer encurtar esse caminho, encurtar esse processo. E também não existe um tempo exato. Então, quando uma receita diz para você, deixa o pão crescer por 1 hora, como é que você vai saber o clima da região que a pessoa está fazendo o pão? Qual foi os ingredientes que ela usou, a quantidade de água que ela usou, se está frio, se está úmido? Tudo isso interfere no tempo de fermentação também. Então, sempre que você vê numa receita uma indicação de tempo de fermentação, ela também, assim como a água, é uma referência para você ter uma noção. Mas o que a gente precisa é que a nossa massa de pão alcance cerca de 80 a 90% do tamanho dela para poder acender, ligar o nosso forno e levar o nosso pão para assar. O que você vai observar? Isso a gente vai pegando com prática. São coisas que só praticando para a gente ir entendendo. Mas no começo, não sei o clima da região que vocês estão me vendo, mas vocês vão acompanhando o processo de crescimento do seu pão a cada 20 minutos. Colocou a massa para crescer, passou 20 minutos, você vai lá dar uma olhada como é que ela tá. Dependendo de como ela estiver, volta daqui mais 10 minutinhos, 15 minutinhos e observa novamente. Se num determinado momento você chegar na massa e ver que ela está fazendo furinhos em cima ou pequenas rachaduras, significa que esse é o momento máximo de crescimento. Você precisa urgente levar essa massa para o seu forno. Então, quando você pegar esse processo e for fazendo, você vai adquirir prática para entender quanto tempo isso vai levar. Aqui na minha cozinha, normalmente, como a gente está num clima muito quente, leva em torno de 30 a 40 minutos. Porém, isso não é regra. Pode demorar 1 hora e meia, depende. Então, é sempre um tempo para você ter uma base, só uma referência. Então, você tem que ir acompanhando isso com a prática, certo? Ok. Quarto pilar da panificação sem glúten, que é o cozimento da massa. A gente precisa levar o nosso pão para assar num forno pré-aquecido. Ele não pode estar frio e não pode estar quente demais. Por quê? No forno frio, o nosso pão vai começar a crescer e ele vai perder a potência do fermento lá dentro e vai murchar antes que o forno atinja a temperatura ideal. Então, você precisa que o seu forno esteja na temperatura correta, de acordo com o pão que você está fazendo, normalmente 180, 200 graus, dependendo da receita. Então, tem que estar pré-aquecido naquela temperatura.
Se ele estiver muito quente, o que vai acontecer é que o seu pão vai assar muito rápido por fora, vai selar por fora, vai criar uma casca e por dentro vai ficar muito cru. Então, quando você tirar do forno, ele pode afundar, ou se ele não afundar, ele vai estar cru quando você cortar. Então, é importante o forno pré-aquecido. E falando em forno, existem duas diferenças aqui que a gente precisa prestar atenção, que é entre forno elétrico e o forno a gás. O forno elétrico demora mais para pré-aquecer. Então, você vai precisar deixar o seu forno pré-aquecendo por mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, dependendo do forno, para que ele fique bem quente e atinja a temperatura ideal para assar o seu pão. O forno elétrico, ele aquece mais rápido e ele mantém a temperatura mais fácil. O forno a gás, ele perde temperatura muito fácil. Quando você abre a porta para pôr o pão, o calor sai muito mais rápido. Então, acaba esfriando muito rápido. Então, deixa o seu forno a gás, se você tiver, esquentar por mais tempo, por uma meia hora, 40 minutos. E aí, você coloca o seu pão rapidinho lá dentro, fecha a porta e deixa assando. Temperatura do forno a gás. Normalmente, o forno a gás precisa ser, o termostato ali do forno a gás precisa ser ligado em mais ou menos 220, 230 para atingir a temperatura de 180, que seria no elétrico. Então, essa é uma diferença e é um detalhe que às vezes muitas pessoas podem tentar fazer pão e não tá dando certo. Que às vezes tem um forno a gás em casa, mas não sabe lidar com ele. Então, pré-aqueça bem o seu forno a gás numa temperatura mais elevada, porque ele não atinge exatamente aquela temperatura que está no reloginho. Ele atinge sempre menos. Então, normalmente, para atingir 180, você vai colocar 220, 230 graus naquele reloginho, certo? O que eu recomendo para você controlar melhor a temperatura do seu forno é um reloginho, um termômetro de forno, que você coloca dentro do forno. Eu não tenho nenhum aqui. Que você coloca dentro do forno para acompanhar certinho a temperatura que ele está marcando. Porque esses fornos caseiros, tanto elétrico quanto a gás, às vezes não marca, ele não atinge a temperatura que a gente está colocando no termostato. Então, se você puder, não é caro, você pode comprar pela internet ou em lojas de utilidades para casa um termômetro de forno. Assim você não vai ter problema com a temperatura do forno, certo? E o quinto pilar da panificação sem glúten é paciência e persistência. Eu acho que é o pilar mais difícil dessa relação toda. Eu sei que muita gente tenta fazer pão e fica desesperado, fica desanimado, quer desistir porque não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, mas infelizmente é assim que funciona. Infelizmente a gente precisa de prática. Muita gente consegue fazer de primeira. Na primeira tentativa já acerta ou na segunda, mas fazer pão, a gente precisa de prática, a gente precisa entender os ingredientes, a gente precisa entender o ponto da massa. Então, a gente só vai conhecer tudo isso praticando, treinando, fazendo a massa, vendo o que está diferente, se está parecida com a anterior que você fez que deu errado, ou se tem alguma coisa ali que você está mudando. Então, não desista logo de primeira, a gente precisa ter paciência e persistência. Quando eu comecei a fazer pão, há 9 anos atrás, a gente não tinha receitas na internet, tinham muito poucas receitas. Eu tive que ir testando, errando, adaptando, até conseguir fazer um bom pão. Então, foi um longo processo. E hoje eu tô aqui para poder ajudar a facilitar o processo de vocês, para que vocês não tenham que passar por tudo isso, por toda essa dificuldade, todo esse gasto, porque na verdade eu sei, como vocês já me falaram, eu sei que é um desperdício de ingredientes, a gente acaba jogando muita coisa fora. E eu já mostrei para vocês como reaproveitar pão que não dá certo. Então não joga pão fora, por favor. Quem não viu, depois vocês voltam lá no feed
que eu mostrei como fazer uma farinha de rosca com o pão. E eu acho que teve gente que já fez isso aqui hoje. E então, assim, a gente consegue reaproveitar de alguma maneira o que a gente faz e que não deu certo. Mas não desistam, ok? Tem alguma pergunta até agora, meus amores? Tá tudo certo? Bom, esses então foram os cinco pilares que eu gosto de ensinar nas minhas aulas, sempre que eu tenho oportunidade, para que vocês consigam entender o que é uma boa receita e como reproduzir elas melhor, com mais facilidade em casa, tá? Você fez, né, Flávia? Você fez 2 vezes, né? Você fez o pão todo à mão, você não bateu na batedeira, é isso. Normalmente, assim, a maioria das receitas, você pode fazer na mão. O que acontece? Você tem que bater bastante a massa para que ela fique bem lisinha. Ela não pode ficar com carocinhos, com os pelotinhos, que pode ser de farinha, que pode ser de fermento. Isso quer dizer que ela não foi bem hidratada. Então você precisa bater bastante com a mão para conseguir que ela fique bem lisinha. Então pode ser um dos erros do seu pão que você fez. Você falou que ele não cresceu muito bem, certo? O primeiro não cresceu e o segundo, como é que foi? O segundo não ficou fofinho? Eu tenho algumas perguntas aqui que vocês deixaram na minha caixinha na semana passada e que eu fiquei de responder, e eu vou responder hoje, tá? E vou responder as que vocês enviaram hoje também. Então, Flávia, para finalizar, o segundo ficou duro. Pode ser, no seu caso, Flávia, pode ser hidratação. Às vezes você colocou um pouquinho menos de água, porque a gente precisa que a massa tenha uma hidratação correta, uma hidratação suficiente para hidratar a farinha e o fermento. Então, pode ser. É difícil porque eu não estava na cozinha com você, eu não vi o seu processo, eu não vi o seu ponto da massa. Mas a massa precisa escorrer da colher devagar. Eu sempre uso essa frase nos meus cursos, nas minhas aulas. Você vai pegar a massa com a colher e vai levantar em cima da sua bacia. E ela precisa escorrer devagar. Ela não pode demorar muito, ficar aquele pelote e demorar. E ela não pode escorrer como se fosse um bolo. Ela não é uma massa de bolo. Então ela escorre devagar da colher e ela precisa ficar lisinha, tá? Então esse é um dos pontos para observar. O segundo ponto, o tempo de fermentação. Eu não sei se você aguardou tempo suficiente para o seu fermento ser ativado. Então observa isso também, tá? Um outro fator, um ingrediente que costuma deixar o pão duro e seco é a goma xantana. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Se você usar em excesso, a gente precisa da goma xantana no pão sem glúten, porque ela dá maciez, ela dá elasticidade para nossa massa. Se a gente coloca ela um pouquinho a mais, ela vai ter um efeito contrário ao que a gente quer. Ela vai deixar a nossa massa dura e seca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pesar esses ingredientes que são leves, como, por exemplo, a goma xantana. Então, observa se a sua balança está pesando corretamente, tá? Porque, como é um ingrediente muito leve, às vezes, na hora de pesar, a gente vai colocando e a balança não sai do lugar, continua zerada e, de repente, ela pula para 3, para 5, para 7. Então, toma muito cuidado com isso. Tem um destaque aqui no meu Instagram, ensinando como pesar a goma xantana, tá? Para facilitar. Depois você dá uma olhada para ver se pode ser o seu problema aí. O que mais? As farinhas, acho que você falou mais cedo que só usou, você colocou a de banana verde, né? Como eu já tinha indicado, então não foi esse o problema. Forno. Você usa o forno elétrico, Flávia, ou é a gás?
Tenta observar a temperatura do seu forno, tá? Para ver se não pode ser isso também que tá fazendo com que ele não cresça dentro do forno. Ricamente ativo. Existe um pão sem glúten mais fácil de fazer, digo, um conjunto de farinhas mais prático, ou qualquer farinha, o nível de dificuldade é o mesmo. Um conjunto de farinha. Todo pão sem glúten normalmente leva cerca de 3 farinhas. A gente tem que lembrar que o trigo, ele é uma farinha muito completa. Então, ele dá maciez, ele dá sabor, ele dá elasticidade, ele ajuda o pão a expandir. Então, ele é uma farinha completa. Quando a gente retira a farinha de trigo de uma receita, a gente precisa de farinha que tenha o papel do trigo. E na panificação sem glúten não tem nenhuma farinha em si, sozinha, que tem todas as funções que o trigo tem. Então, a gente precisa fazer uma união de farinhas, uma mistura de farinhas, para que isso funcione, para que essa receita tenha maciez, sabor, umidade, expanda e tenha elasticidade. Então, a gente precisa fazer um mix com pelo menos 3 farinhas, e aí as opções são diversas. Eu não acredito que não seja prático, eu acho que o mix de farinha é muito prático de ser feito. Mistura, escolhe uma receita de mix, faz essa mistura, coloca num vidro e ela tá ali pronta para você usar sempre que você quiser. Então, acho que praticidade, eu acho que todas elas têm. Eu não sei se é isso que você queria saber, mas eu acho que não tem muita dificuldade nisso. É claro que a gente precisa adquirir um hábito de fazer isso. Não é todo mundo que acha isso prático, eu concordo, mas com o tempo, quando a gente não tem opção, quando a gente não pode consumir glúten, essa é a única opção que a gente tem. E com o tempo isso se torna algo muito básico pra gente, se torna um hábito. Então, eu não posso dizer que acho isso difícil de fazer. Dá pra usar farinha de batata doce? Dá para usar farinha de batata doce, mas a farinha de batata doce ela é considerada uma farinha, esqueci o nome, deu branco. Mas ela não é considerada uma farinha que dá estrutura, que dá leveza, que dá liga. Ela é uma farinha, lembrei, é uma farinha acessória, que é uma farinha que você acrescenta para adicionar valor nutricional, para adicionar nutrientes para a sua receita. Então, se você pegar uma receita de pão comum, pão sem glúten comum, você pode adicionar ela como um adicional, mas não para substituir uma outra farinha, certo? Eu vou, antes de continuar com vocês, eu tô com algumas perguntas que foram feitas para mim na semana passada e vou tentar responder porque eu fiquei devendo a resposta dessas perguntas. Que foi, meu amor? Meu filhote tá aqui cutucando. Perguntaram para mim, a Dé Mariette, não sei se a Dé tá aqui. Não. Dé, eu não sei se você estiver aí, me dá um oi, que eu não consegui ver todo mundo aqui. Você perguntou para mim se é possível desenvolver sensibilidade ou uma alergia ao glúten por ter ficado sem comer glúten por um determinado tempo, porque você queria, acho que, emagrecer ou alguma coisa do tipo. Olha, em todos os meus estudos, em todas as minhas pesquisas, eu não encontrei nenhum trabalho que aponte que a gente pode desenvolver uma alergia ou uma intolerância só por ter retirado o glúten da alimentação. O que pode acontecer é que, como a gente consome glúten com frequência, a gente acaba não percebendo os malefícios que a gente está tendo, as reações que a gente tem por causa dele. Então, quando a gente tira o glúten da alimentação, a gente passa por uma desintoxicação. Então, o nosso organismo se limpa daquilo. No começo, ele vai ter uma reação, que é o que acontece com muita gente,
que é como se fosse uma crise de abstinência. Você fica, tem um mal-estar, tem a dor de cabeça, fica indisposta. Muita gente sente isso, é comum. E aí passa alguns dias, isso tudo some e a gente começa a sentir os benefícios de ter tirado o glúten. Então, quando você volta a consumir ele, todos aqueles sintomas que você já tinha antes, mas nem percebia, voltam. Então, aí você fala, nossa, posso ter desenvolvido uma alergia, mas isso não é verdade, eu não acredito que isso seja verdade. Assim como, por exemplo, se você retirar um alimento da sua rotina, por exemplo, vamos pensar aqui num alimento natural, uma cenoura, por exemplo. Você para de comer cenoura hoje. Daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, você volta a comer cenoura. Você não vai desenvolver uma alergia à cenoura porque você ficou sem comer cenoura, certo? Mas aqui a gente está falando do alimento natural, ele não tem malefícios a não ser que você não tenha alergia à cenoura. Mas o glúten é a mesma coisa. Eu não conheço ninguém, eu estou dizendo isso por experiência própria, eu não conheço ninguém que tenha dito para mim que não tenha tido benefícios ao retirar o glúten. Tá? Então, assim, muita gente diz que não tem problema com o glúten, mas quando tira o glúten da alimentação, relata benefícios. Então, isso eu acho que já é uma prova dos benefícios que a gente tem de uma dieta sem glúten, certo? Então, vamos ver. Deixa eu continuar aqui com as perguntinhas e já volto para vocês. Me perguntaram, deixa eu ver quem foi que perguntou, não tem o nome aqui. Existe remédio para combater alergia? Eu não sei se ela quis dizer alergia ao glúten ou à proteína do leite. No momento, até então, não há remédios para curar alergia. A única maneira de lidar com a alergia é retirando o alimento, no caso em questão o glúten ou o leite, da alimentação. É uma dieta restrita a esses alimentos. Então, ainda não tem nenhum medicamento para isso. O que a gente tem disponível é para quem sofre com intolerância à lactose, que a gente tem, no caso, a lactase. A intolerância à lactose é uma deficiência do nosso organismo de digerir o açúcar do leite. Então, quem sofre com isso, tem a possibilidade de comprar as enzimas para tomar, que elas vão ajudar na digestão dessa lactase do leite. Então, dessa lactose do leite. Então, já não é uma cura, mas é um paliativo para caso se você tem intolerância à lactose e quer continuar consumindo leite, queijo e derivados, você pode consumir o medicamento para fazer essa digestão. Recomendo? Não, mas aí você vai conversar com o seu médico para você saber se você quer fazer uso disso ou não, certo? Tá tudo certo por aqui? Alguma dúvida até então? Alessandra, o dia que como algum alimento com glúten pareço um barrico no outro dia. É bem isso, Alessandra. A gente fica inchado, estufado, o intestino não funciona direito, é bem isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma da semana passada. Me perguntaram hoje, acho que foi a Flávia, sobre o Psyllium, certo? Se dá para substituir, foi isso, Flávia? A goma xantana por Psyllium? Bom, eu prometi que ia falar sobre goma xantana, né? A goma xantana, ela é essencial na maioria das receitas de pão. Como eu disse mais cedo, a gente não tem o glúten do trigo. Desculpa. A gente não tem o glúten do trigo para fazer o papel de elasticidade. Só um minutinho, gente, tô perdendo a voz. A gente não tem o glúten do trigo para fazer o papel de liga, de elasticidade, de maciez na nossa massa. Então a gente precisa de agentes espessantes que façam esse papel. A goma xantana é um dos mais utilizados e é um dos que funciona muito bem. O que eu recomendo? Você pode utilizar o Psyllium, tá? Mas se você substituir a goma xantana, ele vai ajudar na maciez, na elasticidade, na liga,
mas dependendo dos outros ingredientes da receita, porque existem milhares de receitas de pães, dependendo dos outros ingredientes, pode ser que só o psyllium não seja o suficiente. Então, eu recomendo, se você quiser deixar esse pão mais nutritivo um pouco, adicionar fibra, no caso que o psyllium adiciona, você colocar junto com a goma xantana um pouquinho de goma e um pouquinho de psyllium, que ele vai ajudar ainda mais. Eu acho que quanto mais recurso a gente puder utilizar para trazer maciez para o nosso pão, melhor. E o psyllium faz isso, ele traz mais maciez, ele traz umidade, porque ele é rico em fibra, ele vai absorver água, então ele vai ajudar a manter a umidade e a maciez no nosso pão. E mesmo assim continuar com a goma xantana, a não ser que você tenha algum problema, tenha alguma alergia ou não possa consumir a goma xantana por algum motivo. Caso contrário, eu recomendo que você utilize a goma xantana e, se quiser, adicionar um pouquinho de psyllium, tá? O psyllium, você pode encontrar ele em floquinhos, tá? A casca do psyllium bem em pedacinhos, ou ele em pó. Tanto faz o que você for usar. Você pode, se você quiser, comprar ele em floquinhos e triturar no processador ou no liquidificador para deixar ele mais fininho, para você não perceber ele tanto no paladar depois que seu pão estiver pronto. Ele fica mais fininho. Oi, Estelinha, chegou a tempo, não se preocupa, tá? Eu tô tirando algumas dúvidas das pessoas que mandaram na caixinha. E já eu converso com vocês para tirar as dúvidas de vocês também. Então, eu recomendo que você use também o psyllium. Ele também dá um saborzinho gostoso no pão. Eu gosto muito das receitas que vão psyllium, mas não usa demais, porque senão o seu pão vai ficar pesado, vai ficar o oposto do que a gente quer. Então usa com cuidado, presta atenção na textura sempre, porque ele absorve muita água na hora que você vai bater a massa. Ele vai puxar água, então você vai ter que ir adicionando aos pouquinhos até atingir a consistência que a gente precisa, tá? Alessandra, farinha de castanha e adicionar castanha e sementes no pão. Já falo já, tá? Bom, acho que das caixinhas eram essas. Deixa eu ver se ficou mais alguma. Tá, não, acho que era isso. Tá, então agora eu vou vir pra vocês. Vou continuar aqui e respondendo as dúvidas de vocês, tá? Estelinha, pode mandar a tua pergunta que já respondo. Alessandra falou da farinha de castanha. Isso, vocês podem também, se vocês quiserem aumentar o valor nutricional da receita de pão de vocês, dá para adicionar farinha de amêndoas, farinha de castanha. Eu gosto muito de utilizar a farinha de castanha do Pará. Por quê? Eu adoro o sabor. É um dos motivos. E o segundo é porque ela é mais acessível. É mais fácil a gente encontrar e comprar mais barato a castanha do Pará. Então, é uma das que eu uso mais, porque eu gosto de desenvolver receitas que todo mundo possa fazer, receitas mais acessíveis. Então, eu tenho opções com farinha de amêndoas e tenho opção com castanha do Pará. Então, algumas receitas você pode tirar um pouquinho da mistura de farinhas, colocar um pouquinho de farinha de castanha, ou você pode, ao invés de colocar farinha de castanha, porque assim, vai mudar a textura, você vai ter que corrigir a quantidade de líquidos e gorduras, que vai diminuir gordura. Então assim, para vocês, se vocês estão no início, não alterem isso, tá? Mas uma coisa que vocês podem fazer com segurança, pega uma receita já pronta, boa, que sirva para você fazer. E se quiser, você adiciona castanhas picadas ou frutas, por exemplo, uva passas, no meio dessa massa, numa proporção mais ou menos 50 gramas para uma massa de 600 gramas. Então você coloca um pouquinho para dar um sabor, para variar o sabor do seu pão e ter um pão diferente de vez em quando. Então dá para adicionar algumas coisinhas no meio. Sementes, tá? De girassol, semente de abóbora, semente de abóbora. Goma xantana, qualquer marca? Depende, Flávia. Se você tiver alergia, se você tiver doença celíaca, se você tiver um problema muito sério com glúten, compra somente a goma xantana de saquinho, tá? Que já vem embalada de fábrica. E aí a marca tanto faz, já comprei de 3 marcas diferentes.
Eu não vou lembrar agora, que já faz tempo. Mas todas elas funcionaram bem. Se você quiser comprar mais barato, você pode comprar a granel. Porém, a granel tem um risco de contaminação cruzada. Então, se você tem alergia, se você tem uma doença celíaca, é melhor não comprar a granel, tá? Quais as sementes mais nutritivas para colocar em uma receita de pão? Ufa, tem muitas! Castanhas, semente de abóbora, semente de girassol, semente, eu não sei como vocês chamam aí, mas a gente fala aqui pepitas, tá? Que é a semente sem aquela casca externa dura. Então é a pepita de girassol, pepita de abóbora, gergelim, sementes de chia, de linhaça, todas elas podem ser adicionadas na massa de pão, mas em pequena quantidade para não interferir muito na textura e não pesar a sua receita. Porque o pão, quando assa, murcha no meio? É porque fermento demais antes de assar? Bom, pode ter também, tá? Depende da receita que você tá fazendo. Pode ser excesso de água, às vezes você está colocando muita água, a massa tá ficando muito mole, ele pode afundar no meio. Ou o seu pão tá cru, você tá tirando ele antes do tempo, tá? Então, às vezes você acha que tá assado por fora, às vezes o seu forno tá muito quente, e aí ele já dourou, tá bonito por fora, você tira achando que tá assado. E aí ele começa a afundar porque a estrutura do meio não tá cozida, ainda tá úmida, mole, ele vai afundar porque o peso não aguenta. Então pode ser isso. Agora, fermento demais vai depender da receita. Se você estiver usando o que a receita recomenda, não vai ser isso o problema, tá? Ou é porque cresceu muito antes de assar? Pode ser também, isso. Se você deixar fermentar demais, é o que eu disse no começo, acho que você não estava aqui. Você vai observar o pico de crescimento do seu pão, que é quando ele atinge o topo, o pico, que a gente diz, e depois ele começa a baixar. Então, quando você começar a observar que ele está fazendo bolha, furinhos na massa, rachadurazinhas, é porque ele precisa ir urgente para o forno, porque senão ele vai começar a desmoronar. Então, nesse momento, você leva para o forno, seu forno tem que estar quente, tá? 180 ou 200 graus, depende do pão que você for fazer, ele precisa estar bem quente, e aí você coloca o pão lá para assar e deixa no tempo certo, normalmente 40 minutos, depende do pão, mas pode ser sim, porque você deixou ele crescer demais e aí ele começa a afundar. Oi, Breno! A pepita de girassol é uma delícia, é verdade, também acho. Vocês podem polvilhar por cima do pão, depois que vocês colocou a massa na forma, alisou a massa, vocês podem polvilhar por cima do pão a pepita de girassol, que fica uma delícia. Por nada, Estelinha, espero que tenha ajudado, tá? Depois você me manda informação se te ajudou, se você conseguiu fazer seu pão. Vocês têm mais alguma dúvida que gostaria de esclarecer? Deixa eu ver se ficou alguma aqui da semana passada, para mim ir esclarecendo para vocês. Falei sobre o ponto da massa, certo? Quantidade de água, o tempo de fermentação, pão seco e duro, pão tijolo. Acho que já falei a maioria dos tópicos aqui que podem interferir na produção do pão por vocês. Ficou alguma dúvida? A gente tem alguma coisa que não ficou muito claro para vocês, que vocês querem que eu repita? Isso, Flávio, não desiste não, tá? Observa todos esses pontos que eu falei hoje e vê se pode estar sendo algum deles que está interferindo no seu pão. Eu sei que você já tentou 2 vezes, mas não desiste, tá? Persistência e paciência
porque você vai conseguir e o resultado, quando a gente consegue, é maravilhoso. A gente fica muito orgulhosa da gente mesmo quando a gente acerta um pão. Então não desista, gente, porque o resultado é maravilhoso. A sensação é maravilhosa. A gente comer um pão que a gente mesmo fez, saudável, macio, gostoso, sem ingredientes que a gente não conhece, sem conservantes, sem todos aqueles antes que a indústria usa, é gratificante a gente saber o que a gente está comendo, o que a gente está pondo para dentro, tá? É só o começo, isso mesmo, Flávia. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre conservação desses pães, tá? É normal o pão sem glúten ficar mais sequinho no dia seguinte, assim como os pães de padaria, esses pães que são feitos diariamente, eles também mudam as texturas no dia seguinte, certo? Tô certa? Concordam? Vocês concordam comigo que ele muda a textura também? Então o pão sem glúten também muda, só que assim, ele acaba ressecando mais porque as farinhas são diferentes, são farinhas mais secas, com menos umidade, então elas acabam desidratando muito mais rápido. Então, isso não é um problema, tá? Porque assim, a gente pode recuperar isso aquecendo o nosso pão no dia seguinte. Você corta o seu pão em fatias, armazena ele num saquinho bem fechado e quando você for comer, você aquece numa frigideira por alguns segundinhos, nem precisa de muito tempo, ou no micro-ondas, ou no forno. Então, assim, a gente tem opções numa torradeira, a gente tem opções para conseguir fazer esse pão voltar a ficar macio. A gente tem que entender que quando a gente retira o glúten da nossa vida, a gente vai criar uma nova realidade, a gente vai criar novos hábitos, a gente vai precisar disso. Então, são hábitos que no início pode parecer chatos, difíceis, mas que a gente vai se acostumando com o tempo. O que a gente precisa é não desistir, tá? A gente precisa repetir esse processo, a gente precisa praticar para conseguir bons resultados e para conseguir transformar isso tudo numa rotina, para que fique natural com o passar dos dias. Deixa eu ver vocês. Já fiz 3 e deu certo, o primeiro murchou. Ah, que pena. Mas mesmo o pão murcho, se ele não tiver cru, você pode comer sem problema, ele não vai ficar tão bonito, mas mesmo assim dá para comer. Vocês podem congelar, tá? A maioria dos pães sem glúten podem ser congelados. Vocês cortam ele em fatia, depois que esfriar. Outro detalhe, foi bom pensar nisso. Não corta o pão de vocês quente. Procurem segurar o desejo, a ansiedade de cortar o pão e espera ele esfriar completamente antes de cortar. Por quê? Eu sei que tem gente aqui que vai falar, mas eu gosto de comer o pão quente. Tudo bem, pode comer o pão quente. Mas você só precisa entender uma coisa. Quando você corta o seu pão quente, ele ainda está em processo de cozimento. Então a textura dele vai estar diferente. Ele vai estar mais úmido. Você vai ver que o miolo dele vai estar mais úmido, vai parecer que está um pouquinho cru, vai parecer que está meio embatumado. Então, porque ele ainda está em processo de cozimento e tem água ali. E ela vai evaporar. Lembre-se que assim, a maioria das receitas dos mix, das misturas de farinhas são utilizadas no pão, contém muito amido. E o que acontece quando você cozinha um amido? Ele vira uma gosma, uma geleia, certo? Ele gelifica. Então ali no meio do seu pão tem essas farinhas que estão úmidas, que viraram aquela gelificação, aquele mingau, sabe? Quando a gente cozinha um polvilho com água. Então ele ainda está úmido. Então a textura fica diferente. E aí quando você corta, você acelera muito rápido esse processo me ajudem, de evaporação da água que está ali. Então isso pode deixar a textura do seu pão um pouco diferente depois que ele esfriar. Vai interferir muito? Um pouco. Pode ser que ele fique mais seco depois de frio. Pode ser que ele fique mais esfarelento depois de frio. Então, aguenta se você conseguir. Aguenta ele esfriar para você cortar, porque aí sim ele vai estar totalmente cozido, vai estar todo estabilizado. E aí você aquece a fatia do seu pão
no micro-ondas, ou no forno, ou na frigideira, rapidinho para comer, com manteiga ou com o que você quiser comer, tá bom? É melhor assim, mas se você não conseguir resistir, tá bom, Alessandra? Corte o seu pão quente, mas tenha ciência dessas alterações. Hoje tirei o meu do congelador e esquentei na frigideira e fica uma delícia, não fica? Nossa, é tão bom, adoro ele quentinho na chapa. Quem aqui, conta pra mim, quem aqui que já testou, já tentou fazer pão sem glúten em casa e deu certo? Conta pra mim, por favor, quem já tentou fazer pão e deu certo? Mesmo que ele não tenha crescido muito, mesmo que ele tenha abaixado um pouquinho, mas que ficou bom para comer, que ficou gostoso, que deu para comer. Dura esperar, eu sei. Eu sei que dura esperar. Sabe o que você pode fazer? Deixa eu dar uma dica para vocês. Para quem gosta de comer o pão quentinho, acabado de assar, faz o pão em forminhas individuais, menores. Em vez de você fazer o pão numa forma grande, uma forma de pão, faz ele em várias pequenininhas, porque assim você vai cortar só um e vai comer ele todo, ou se sobrar, vai sobrar um pedacinho, mas o restante você deixa esfriar para completar o cozimento. Então assim você não vai interferir na textura dos outros, certo? Seu filho não come glúten. Quem volta aqui? Sandra. E você faz receitas para ele, Sandra? Só deu certo depois do seu curso. Ah, que bom que deu certo, Alessandra. Estelinha, eu fiz, ficou uma delícia, apenas murchou no meio. Da próxima vez você observa esses fatores que eu falei, tá, Estelinha? Você fez de banana, Brigadeiro Abreu. Você fez o pão de banana? Patrícia, eu sei que você já. E muitos, né, Paty? De batata doce, amei. Pão de batata doce é muito bom. Mas imaginei que a massa tinha ficado mole, como você falou. Pode ser por isso que ele afundou. Toda semana, que legal, que bom, que bom. Faço grande em forma individual também, é ótimo. A porção individual, as crianças costumam gostar muito dos pãezinhos em forma individual. Eles ficam mais bonitinhos, você pode fazer ele redondinho ou em formatinho de bisnaguinha. Então é muito legal. Ou até nas forminhas de cupcake também, faz ele como se fosse nas forminhas de bolinho de cupcake. Faz aquele pãozinho, ele fica muito bonitinho. Você pode passar, uma coisa que eu não utilizo normalmente nos meus pães, mas que pode ser utilizado, é você pincelar a gema em cima. Então, para as crianças, você pincela a gema, coloca por cima um pouquinho, algumas sementes que ela gosta, que ela já esteja habituada a comer, e ele vai ficar uma fofura, um pãozinho bonitinho, redondinho, decoradinho em cima, fica lindo, elas adoram. Meu marido adora bisnaguinha, é verdade. E é engraçado que o mesmo pão, e olha só, não é criança, gente, presta atenção. O marido da Paty, que já é um homem adulto formado, que estava aqui na live, não sei se ainda está, a mesma receita, a Paty faz em pão de forma e faz em bisnaguinha. E ele prefere em bisnaguinha. Então, tudo é preferência, você vai descobrindo como é que você prefere e vai adaptando conforme o gosto de quem vai consumir. Uso gergelim, ele adora o gergelim nas receitas. Nas forminhas de silicone. Isso, a forminha de silicone também. Eu não sou muito fã de forma de silicone para assar receita grande, tá? Porque ela é difícil de cozinhar no meio. Mas se você for fazer pãozinho pequeno, pode usar a forminha de silicone que funciona super bem. E para as crianças também dá para adicionar, dependendo da receita que você for fazer, dá para adicionar chocolate picado na massa,
chocolate granulado, coisinhas que a criança gosta de consumir para fazer um agrado de vez em quando, não sempre, mas dá para adicionar algumas gostosuras no meio da massa para deixar o pão mais atrativo, mais fácil dela consumir, mas como um agrado, tá? Para fazer de vez em quando, para não ficar muito mal acostumada a comer muito açúcar, muito doce. Certo? Deixa eu ver vocês. Meus amores, tem mais alguma pergunta? Se ficar alguma dúvida, mandem para mim na caixinha de perguntas que eu postei lá no Stories. Eu vou finalizar essa live agora. Vou tentar deixar salva, porque a última eu não consegui salvar, o Instagram não me ajudou. Então eu vou tentar deixar salva, tá? Para vocês assistirem depois de novo, para tirar dúvida, para quem chegou atrasado, para conseguir pegar o começo da nossa conversa. Então eu vou tentar deixar salva aqui para vocês, tá? Sandra, já tentei sementes e grãos, mas meu filho é autista e é seleto, daí tem que ser o pão de pão mesmo. Eu entendo, Sandra. Eu já atendi bastante mães de crianças autistas e a gente fazia muitos testes, assim, elas iam dando um feedback pra gente, faz assim pra ver se ele come. Aí a gente fazia, e até a Paty que tá aí, que é minha irmã, que trabalhou comigo, e aí a gente fazia de uma forma, ela levava, se ele não gostava, a gente tentava adaptar, e realmente o que as crianças mais consumiam, assim, mais se adequavam, eram as coisas mais neutras, sem muita semente, sem frutas, umas coisas mais básicas, né? Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui. Adorei a nossa conversa. Quero fazer mais isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem na caixinha lá do Stories. Eu vou respondendo. Vou marcar próximas lives. Vou marcar outra live de pão para quem perdeu o anterior. Vou marcar outra live para ensinar vocês a fazer um outro pão sem glúten. E quem quiser fazer junto comigo, eu vou postar um dia antes, logo eu aviso, tá? Mas eu vou postar um dia antes os ingredientes para quem quiser fazer junto comigo a receita, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, um beijo para vocês!